Falei de Jesus aqui no YouTube, no Facebook. Olha, pessoal, segue a gente lá pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para outros amigos seus que estão aí sofrendo no sistema religioso, né? Sendo escravizados, massacrados, humilhados, cumprindo um monte de compromisso, dando dízimo, dando oferta. Então aqui a gente está mostrando o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é simples, direto, objetivo e da salvação. Valésio, João, ele dá uma dica do Salvador. Sim. E ele faz uma separação muito clara ali do que é salvação, do que é pecado. Em poucas palavras, ele explica através da natureza, que a natureza testifica a Deus, né? De como o nosso Salvador concluiria o seu plano de salvação. E como que ele fala? Ele tem na mão a pá, né? Isso. Aquela hora eu estava lendo, né? Aqui, eu vou voltar aqui o trecho de Mateus 3, que eu parei lá no Espírito Santo e com fogo, que ele batizaria, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Mas no 12 ele diz assim que a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos lá, vamos começar. O que eira seria essa? Seria os seus escolhidos. Sim. Porque está tudo ali, ele falou, está na hora de pôr ordem na casa aqui. Ou seja, ele vai limpar aquilo que é dele. O que é dele vai limpar. E como que ele vai limpar? Com sacrifício. Não tem jeito de limpar se não for com sacrifício, porque aqui Jesus ainda não havia, né, morrido. Então ele tem a pá, ou seja, ele tem aquilo, o poder de limpar aqueles que são teu. E ele morreria pelos seus. Pelos seus. E ele fala aí que o trigo, o que eu acho interessantíssimo nesse texto, é que o trigo ele põe no celeiro. Isso. Quer dizer, o que é o trigo? O trigo são os seus. Os seus. Conforme ele diz lá em Mateus 13, que são os filhos do reino. Os filhos do reino. Sim. Os filhos do reino são os seus. Então ele vai pegar o trigo dele, vai morrer pelo trigo dele e vai guardar o trigo dele no celeiro. Sim. Mas, e ele fala que ele vai jogar a palha no fogo. Isso. Que seria a condenação. Isso. Entendeu? Mas interessante, o Valésio, que tem trigo e palha. Ele não poderia fazer tudo virar trigo? Sim. Ele não tem poder para isso? Sim. Mas por que não acontece? Porque não são os escolhidos, né? Esse que é o grande problema, né? De achar que todos serão e que não serão. Por quê? Porque aqui é bem claro que Jesus morreu para os seus, né? E em Mateus 13, quando ele faz essa parábola, Mateus 13, né, do joio e do trigo ali, ele deixa muito claro que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Mateus então, 13, né? Mateus 13. Então, é uma coisa assim, irmãos, que a gente ouve assim o seguinte: então Deus é injusto. Uma vez eu vi uma mulher chorando na minha frente, assim, quando eu disse isso para ela dizendo que não ia servir mais a Deus porque era injusto alguém ser salvo e outros não, né? Aí Paulo mesmo fala assim: há injustiça da parte de Deus? Não, né? Por que não há justiça? Não, porque Deus é justo. Aquele que ele escolheu, aquele que ele predestinou a esta salvação, ou seja, há uma grande confusão aqui, é bom nós esclarecer. Predestinação e eleição. Por quê? Quem é eleito? Quem que foi eleito? A Bíblia fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, para esta graça. E predestinado para filhos de adoção. Então, primeiro eu fui escolhido por Deus e depois eu fui predestinado para ser salvo por meio de Cristo. Então tem muitos que falam assim: eu não acredito na predestinação. Então, se você não acredita na predestinação, eu sinto muito de dizer que você não acredita em Jesus. E eu tenho uma outra linha, porque eu sofri uma afronta um dia sobre predestinação, que tem os que creem na predestinação de Calvino, né? Isso. Outros não creem, outros acham que é pelas próprias obras e aquela coisa louca. E Deus falou claramente comigo, Valério, o Espírito Santo falou claramente comigo:
Existe uma coisa chamada predestinação e tem outra que a gente não consegue compreender, que é a presciência de Deus. Sim, com certeza. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus é que Deus já conhece o final da história e já sabe quem são os salvos. Ele disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Enfim. Aquele que começou, que escreveu todas as coisas, vamos dizer assim, ele sabe tudo aquilo que é dele. Agora, então você vai falar assim para mim, mas então, pera lá, então Deus fez robozinho? Não, por isso que Ele nos deu conhecimento, por isso que Ele nos deu entendimento, por isso que Ele nos deu sabedoria para fazer segundo a vontade de Deus. Eu pergunto para você, você acha que Deus tem o pior para você? Ou Ele tem o melhor? Eu sei que está na boca de todo mundo que Deus tem o melhor para nós, mas se Ele tem o melhor, por que eu não obedeço então, Maurício? Isso a gente vai saber no próximo vídeo. Siga a gente pelo YouTube, pelo Facebook, nossos vídeos aí com 6 minutos, lindo, maravilhoso, né? Audiência altíssima. E mandem perguntas, a gente vai estar falando com você. Beijo no coração. Amém.